Lombalgia. Vocês já estão vendo que o cenário aqui está diferente, porque esse é o quadro onde eu debato acerca de alguns tipos de diagnóstico. Então, se você receber esse diagnóstico lá, código 541 ou 543, enfim, como lombalgia, você viu esse diagnóstico e não sabe o que fazer, foi orientado para fazer pilates, academia, funcional, fortalecimento, alongamento e um monte de dúvida sobre esse diagnóstico, é sobre ele que eu vou debater. O quadro é: que diagnóstico é esse? Ou seja, como que isso pode ser de fato um diagnóstico e o que você precisa entender para poder prosseguir. No vídeo eu vou falar sobre as causas, eu vou falar sobre o tratamento, eu vou dar dicas práticas para vocês, tá bom? Então é um vídeo simples, curto, vou tentar fazer o mais curto possível para vocês poderem terem toda a síntese do conteúdo, né? Porque ele é um conteúdo bem longo, mas para ser bem prático para vocês, tá bom? Vou escrever aqui algumas coisinhas que podem ser importantes para vocês também guardarem aí nessa questão de diagnóstico. Então, vamos pro vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi. Se você não me segue aqui no canal do YouTube, se você não me segue no Instagram, não me conhece, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata, sou ortomolecular, e aqui na clínica nós trabalhamos com várias terapias de uma forma integrativa, de uma forma global, para trazer saúde de forma verdadeira para o paciente, focando principalmente na causa primária e em 4 pilares, tá? Vai aparecer um cardzinho aqui em cima de um vídeo em que eu explico esses pilares para vocês entenderem como que a gente raciocina. Como que nós chegamos num modelo de diagnóstico, de tratamento, que nesses 4 pilares bem tratados, você melhora com toda certeza muitos dos seus quadros de saúde, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito bacana sobre lombalgia, mas antes que a gente comece esse conteúdo, que é muito comum, muita gente recebe esse tipo de diagnóstico, eu peço que você clique aqui no linkzinho embaixo para se inscrever no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber mais conteúdo, e também dá um joinha ali para contribuir para o canal, para ajudar o vídeo a crescer, né, para ele poder pegar outras pessoas e compartilhar no grupo da família, tá? Todo mundo tem WhatsApp aí com um monte de gente, então compartilha lá o vídeo, tá bom? Me ajuda muito a entender o que vocês gostam ou não. Inclusive, se você não gostar desse vídeo, e tá tudo bem se você não gostar, você escreve aqui embaixo: ó, Murilo, eu queria um vídeo sobre isso, eu queria um vídeo sobre aquilo, tá? O meu foco de falar sobre a dor, sobre a limitação, sobre o movimento, é mais voltado à abordagem física, coisa que outros profissionais muitas vezes não falam, tá bom? Então eu vou falar para vocês as relações de uma dor lombar com outras questões e como chegar nesse ponto, tá bom? Vou pegar aqui a minha colinha, né? Primeira coisa, definição para vocês. O termo lombalgia, né, como eu coloquei aqui em cima, lombalgia, o nome já diz. Algia de quadro doloroso, né, de estado álgico, doloroso, né, lombar. Ah, mas Murilo, é só isso? Exato, por isso que a gente tem que questionar esse tipo de diagnóstico. Porque você vai para o médico, faz lá uma consulta, às vezes particular e não só pelo sistema público, e recebe um negócio desse. Tá, e aí? Tá, eu tenho dor lombar, mas o que causou? Da onde vem? Por que eu tenho isso? E aí que tá, dor lombar, toda dor lombar se trata com exercício? Ou se trata com anti-inflamatório? Ou se trata com vitamina? É isso que vocês vão descobrir no vídeo, tá bom? A definição de lombalgia é puramente isso, dor lombar, que não responde absolutamente nada, ok? Agora um ponto importante nesse ponto, que vocês precisam entender, que é esse da algia, que está relacionado ao quadro dor, que é o que é mais interessante. Por quê? Aqui vem o terceiro ponto. Dor, pessoal, pode ser definido em 3 tipos de dor, tá? Independente da dor que você tenha, ela se enquadra nessas 3. A dor nociceptiva. Como é que é essa dor, Murilo, nociceptiva? Eu bati lá o cotovelo, começou a doer porque teve uma agressão, né? Teve uma agressão da musculatura, dos ligamentos, da cápsula, enfim, teve lá uma agressão. É uma dor que é disparada por um mecanismo local inflamatório. Dor nociceptiva, tá bom? Segundo ponto, você tem uma dor neuropática, que é quando o nervo de fato comprime, tá? Então a pessoa fala assim: ah, doutor, eu tenho dor aqui no ombro. Eu estou pegando estruturas do corpo superior para vocês verem, tá, pessoal, por causa do vídeo. Tenho dor aqui no ombro. E aí quando eu faço um movimento assim, a dor no ombro alivia. Quando eu faço assim, ui, piora muito, chega a radiar, queima até lá na mão. É um exemplo, tá? Não estou dizendo que toda dor é assim, né? Mas muito provavelmente a gente está diante de uma dor nociceptiva, neuropática. Falei e acabei mudando. Neuropática, uma dor por compressão do nervo. E existe uma terceira, que é um pouco menos conhecida pela maioria dos profissionais, e até dentro da própria área da ciência e da saúde ela é muito debatida, apesar de estar extremamente fundada, já é fato que ela existe, que é a dor nociplástica. Você pode ter dor aqui no ombro e não ter nenhuma lesão estrutural que justifique a nocicepção, nenhuma compressão neuropática que justifique a dor neuropática, mas você tem dor ali. É uma dor
projetada. O seu sistema nervoso central, o seu sistema nervoso autônomo, ele está, a gente diz sensibilizado ou com o limiar de sensibilidade alterado, mas ele está bugado, para você entender, ele está bugado, que não está entendendo o que está acontecendo no corpo. Então você tem lá uma dor no estômago, por exemplo, e está projetando dor no ombro. Essa é a dor nociplástica, tá bom? Então são 3 tipos bem diferentes de dor. E aqui é importante também já aproveitar e dar o conceito de dor, pessoal, porque dor é uma experiência emocional que é desagradável, né, obviamente, mas que pode ou não estar associada a uma lesão local. Vocês agora entenderam o porquê. Então eu brinco assim com os meus pacientes, eu falo, olha, imagina que a dor é uma memória. Então vamos fazer aqui mais ou menos lá o encéfalo, né? Aqui é o seu cérebro, vamos dizer assim. Aqui tem uma memória, vou botar assim, da dor, tá? Opa, vai errado. Uma memória da dor. Essa memória, para vocês entenderem, ela pode ter disjuntores, pequenos disjuntores. Então imagina uma teclinha de luz aqui assim, né? Uma outra aqui assim e mais uma outra aqui assim. Podem ter disjuntores que ativam essa informação dolorosa, tá? E aí que tá. Pô, Murilo, então, beleza, eu tô com uma dor que eu bati. Não, beleza, dor local, né? Eu tô lá com uma compressão nervosa, uma dor neuropática. Beleza, local, a gente vai tratar. Agora, eu tenho dor que começou do nada na minha lombar. Dor lombar, lombalgia. Começou do nada, certo? A gente vai dar algumas possíveis causas, fiquem tranquilos. Eu quero contextualizar para vocês. Essa dor na lombar, pessoal, ela pode ser uma lesão local na lombar, uma hérnia extrusa, inflamada ali assim, que ainda não comprimiu o nervo, então ela é uma dor nociceptiva, pegando os ligamentos, pegando os músculos, a faceta articular, né? É aquele paciente que não tinha nada, foi lá, travou as costas, por exemplo, travou as costas e gerou uma pequena inflamação ali. Esse papo tá doloroso, tá quente, tá inchado, tá? Um exemplo bem assim a esmo, mas não é a maioria das pessoas, por isso eu estou passando rápido essa parte, tá? Então, dor de origem nociceptiva, na coluna, por um trauma, um mecanismo que gerou uma lesão no tecido, certo? Você pode fazer lá um ultrassom, uma ressonância, ou até mesmo uma avaliação clínica normal, já vai constatar essa lesão, tá? Então isso seria um disjuntor, vamos dizer assim, mecânico, local, né? Como você pode ter dor na lombar, e o problema é não estar na lombar, ok? Não estar na lombar, não ser nem uma lesão inflamatória local, nem a compressão do nervo. A lesão pode passar pela lombar. Como assim, Murilo? Olha, doutor, eu levanto, tenho muita dor na lombar, eu tenho que sair da cama. Depois eu me movimento, caminho, a dor alivia. Eu fico sentado 1 minuto, começa a dor. Eu levanto, ela alivia. Eu começo o meu dia todo travado. E aí eu vou fazendo algumas atividades, a dor vai sumindo, mas se eu parar de deitar, ela volta. Percebe? Ela não segue necessariamente o movimento como agravante. É diferente daquele cliente que fala assim, doutor, ó, eu tô aqui, eu não sinto nada. Eu fiz isso aqui, nossa, começa a correr lá na perna. Aí você está diante de uma possível lesão compressiva do nervo, que é na coluna. Agora, doutor, olha, eu sinto dor para me curvar e para voltar, mas eu consigo. Quem me garante que essa dor ela é neuropática? Quem me garante que ela é nociceptiva? Você tem dor. E principalmente se essa dor, pessoal, tiver mais do que 3 meses, é pouco provável que o problema seja local. É mais provável que ele seja uma dor referida de outro local, ok? Isso é muito importante vocês entenderem, para não ser enganado, para não ser ludibriado por mau diagnóstico, tá bom? Vocês sabem que aqui no meu canal eu falo muito sobre diagnóstico primário, e eu não consigo ver as pessoas chegando para mim e falando assim, doutor, eu tenho dor no quadril e aqui eu tenho uma artrose. Eu falo, tá, você tem 78 anos, eu também vou ter 78 anos e uma artrose no quadril. A pergunta é, essa artrose tem relação com sua dor? Não sei. Então não me muda nada essa informação, né? Mas o médico disse que tem. O quê? Baseado no seu exame, sem avaliar você? Então vamos passar adiante, ok? Quero que vocês entendam isso, tá? Então a dor ela pode estar na coluna, no tecido, ou no caso ali em questão, passar pelo tecido, passar por ali, estar próximo, projetado ali, ok? Mas não necessariamente ser na coluna, ok? Voltando aos gatilhos que eu falei para vocês, esses gatilhos são causas, são problemas. Então, a memória da dor está lá e tem causas que desencadeiam isso aqui, ok? Tem coisas que desencadeiam isso aqui, que é o que a gente vai dar agora com possíveis causas. Então você pode ter dor, eu vou dar, gente, exemplos que são mais comuns do dia a dia, tá bom? Comuns aqui na clínica, comuns que vão pegar vocês. E vou dar uma dica prática muito legal no final para vocês. Então vamos pegar aqui 3 causas bem aleatórias. Vamos supor que na causa número 1, você tenha como um problema
Um dente. Um dente. Quem me segue no canal aqui sabe que isso é super comum. Vamos supor que uma outra causa, essa causa aqui que também está incomodando, eu vou dizer causa, mas depois vocês vão entender melhor, tá bom? Vamos supor que seja o intestino delgado. A gente tem a abreviação de ID. Intestino delgado e intestino grosso IG, tá? Intestino delgado seria essa causa aqui. E vamos pegar aqui nesse outro ponto aqui, então, uma hérnia mesmo, tá bom? Vou botar uma hérnia. Pronto, aí senão não vai dar bagunça, inclusive. Uma hérnia, né? Então a gente tem aqui um problema que vai pegar uma via, aqui pode pegar um outro caminho, que eu vou tentar dar esse exemplo aqui assim, e aqui um outro caminho, ok? Vamos primeiro com o mais fácil para vocês, que eu acho que é o mais fácil, que seria o caminho da hérnia, né? O caminho da hérnia. Então você tem lá, não vou explicar o motivo, uma degeneração na coluna muito severa que destrui a hérnia. Destruiu, pum, estourou ela, lá, estourou. Ou fez um abaulamento, uma protusão, um nível um pouco mais agressivo, tá? Eu não vou falar aqui no vídeo níveis de hérnia, tá, pessoal? Senão eu vou ficar mais de 2 horas aqui falando, tá? Então você fez lá uma hérnia, ela vai lá e, pum, comprime, que é o que todo mundo na internet fala, vai lá e comprime o nervo. Então, você tem o disco vertebral, lá, o disquinho vertebral, e o nervo saindo próximo a ele e vai lá e comprime, faz o abaulamento e comprime. Um jeito bem grosseiro para explicar para vocês. Essa dor é a neuropática, a compressiva, a neuropática. Isso é um problema mecânico. A gente vai lá com movimento, com exercício, com fortalecimento, com técnica manual, com osteopatia, com qualquer situação que vai lá e puxa esse núcleo da hérnia de volta para o canal, ok? Puxou, você tem testes para fazer. Doutor, eu sentia dor aqui, para correr para a perna, agora não corre mais. Ponto final. Hérnia de disco, tratamento mecânico. Existem métodos só para isso, tá? Um dos métodos muito usados na fisioterapia, eu não uso por N motivos, mas funciona assim, que é o método Mackenzie, é muito baseado em exercícios e movimentos para essa questão mecânica. Vai por mim, não é a mais comum. Não é a mais comum, tá? Muita gente tem hérnia de disco na coluna, não tem dor nenhuma. E muita gente tem dor, tem hérnia e não vem da hérnia. Então, cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Eu queria pegar para vocês a ressonância que eu recebi ontem de um paciente que dos segmentos lombares, dos 5 segmentos lombares, as 5 vértebras lombares, vamos botar ali, 4 delas estavam praticamente fundidas, não tinha mais disco, era assustador. E a dor dele não vinha daí, tá? Só para vocês entenderem. E ele tinha dor na perna, no quadril ali, coisa e tal. Mas enfim, voltando aqui. Esse é um modelo mecânico, um modelo bem local, ok? Vamos para o segundo agora. Vamos pegar aqui para não ficar muito distante de vocês, né? Vamos agora para o intestino delgado. Eu poderia fazer 1000 conexões com o intestino delgado. Eu vou fazer a mais fácil para vocês entenderem. O intestino delgado está na barriga, certo? Está no abdômen. O abdômen, pessoal, a musculatura abdominal, 80% dela estabiliza a coluna. O músculo transverso abdominal, o reto abdominal, os oblíquos internos e externos, o próprio quadrado lombar, que apesar de não estar lombar, mas não está no abdômen, mas ele é influenciado pela parte abdominal, né? Então, sempre que você tem uma inflamação da barriga, intestino delgado, intestino grosso ou qualquer outro órgão, você vai reduzir a atividade dessa musculatura. Não só pela distensão, pela inflamação, mas por outras relações neurológicas. Mas enfim, vamos pegar para o jeito mais fácil. Você vai fazer essa musculatura ficar fraca. Ela fica diariamente inibida, vamos dizer assim, 23 horas inibida, e 1 hora que você está na musculação fazendo exercício, ela está ativa. Aí você fala, meu mulher, como você falou, cara, eu faço exercício e me alivia. Eu paro, eu deito, eu sento e a dor começa, cara. A dor começa, a dor chata, latente, espalhada na coluna. Geralmente essa dor, a hérnia, é uma dor mais específica na coluna, pontual, e às vezes irradia, como eu falei, depende do contexto. Essa já não, é uma dor mais espalhada, uma dor mais ampla, na maioria das vezes, né? E se eu disser que essa pode levar a essa, aí vocês vão ficar mais confusos ainda. Então eu não vou ir muito longe não, tá? E pense, isso tudo é disjuntor de uma mensagem que você tem lá em cima. É disjuntor de uma memória dolorosa que você tem, que pode estar ligada a uma lesão, como pode não ter nada na coluna, que eu estou falando agora do intestino. Então, esse intestino ele vai inibir a musculatura, do diafragma e outros músculos que eu não citei aqui do abdômen e vai prejudicar a sua estabilização na coluna. Prejudicando a estabilização, você tem fadiga precoce da musculatura profunda da coluna, que vai gerar dor, que vai gerar limitação, que vai gerar travamento, tá bom? Então, eu poderia dizer assim, e eu fiz uma via mecânica para vocês entenderem também, para ficar mais fácil, tá bom? Então, o intestino delgado, ele vai, vamos botar assim, diminuir a atividade dos músculos. Vamos botar desse jeito, para vocês entenderem, ok? É um prejuízo também mecânico.
na estabilização da coluna lombar, ok? Agora vamos subir a régua bastante, tá? Vamos subir bastante a régua, porque eu sei que aqui muitos colegas profissionais da minha área vão ver o vídeo e vão, ai, mas que rasa, ai, mas que não sei o quê, ai, mas que videozinho, sabe? Porque não é para eles, é para a população, é para todo mundo entender, sabe? A minha ideia é essa. O conteúdo ele só presta se você chega com a informação. Se você que está com dor chega. Os outros vão estudar, fazer formação, especialização, como eu faço também, ok? Então, tudo certo. Como que um dente, doutor, pode chegar a gerar dor lombar? Que é o campeão aqui de problema, ou talvez um dos maiores geradores de problema. Gente, muito simples. Vamos pegar aqui uma via agora neurológica, onde há uma compressão de verdade. Mas não uma compressão como na coluna, em que o disco comprime o nervo. Não nesse nível. Vamos ser um pouco mais módico, tá bom? O dente, pessoal, ele é inervado por um nervinho lá do dente dele. Vamos pegar aqui o dente maxilar, tá bom? Um maxilar qualquer. O dentezinho aqui na parte de cima da boca, no maxilar, ele vai estar inervado por um nervinho chamado nervo alveolar. Esse nervo alveolar, ele é uma ramificação de um outro nervo que sai próximozinho aqui do nariz e que tem outros ramos na cabeça, que é o nervo trigêmeo. A gente chama de V2. Então, o dente vai via nervo alveolar, vai para o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo a gente chama de quinto par craniano. Eu vou usar o número 2, porque é o ramo número 2, então é o V2. Ok? E vai afetar esse nervinho. Só que tem um problema, pessoal, porque esse nervinho, que é o trigêmeo, ele também é responsável por, junto com outros nervos, revestir e inervar um tecido muito nobre do corpo. Tão nobre que eu vou tentar me desenhar o bichinho aqui para vocês entenderem. Então imagina de novo lá a sua cabeça, né, o seu encéfalo, né? E desce lá pela coluna, vamos dizer assim, e vai até lá embaixo no cóccix. Tá? Oh, meu Deus, deu uma bolada esquisita aqui, não considere abolamento. Aqui seria a sua, vamos dizer assim, aqui seria a sua lombar, mais ou menos, né? Aqui seria a região sacral, aqui seria o tórax, por exemplo, a cervical, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Então, vamos botar assim, ó, lombar, torácica, cervical e sacro, né? Todo esse sistema, toda a massa cerebral, aqui daria a massa cerebral, né, pessoal? Toda a massa cerebral, tá? E a coluna, a medula ela vem até um tantinho, e todos os nervos da coluna, né, são revestidos por um tecido que protege o sistema nervoso central, chamado de camadas meninges, mais especificamente a mais externa, chamada de dura mater, ou como também está nos exames de ressonância, saco dural. Você vai ver nitidamente, se você tem uma ressonância de coluna, olha lá, vai estar escrito assim, comprimindo a face ventral do saco dural, né, se tiver uma hérnia, por exemplo. Esse saco dural é esse pacote e ele, em parte, é inervado por esse quinto par craniano, tá? Então, o V2 aqui em questão, mas o nervo trigêmeo todo, ele inerva parte do saco dural. E esse saco dural, pessoal, o nome como diz, ele já é duro, ele é rígido, né? A dura mater, que é uma dessas camadas, ela é rígida, dura. Se ela é rígida, quando há um problema mecânico, neurológico, facial, estrutural, não importa o termo que eu use aqui, as relações que eu use aqui, nesse dentinho que você tem, ela vai criar tensões em toda a sua estrutura craniana, todo o seu crânio, vai adaptar toda a sua cervical, as vértebras mesmo, ela vai pegar as vértebras aqui na região cervical alta, na região cervical baixa, no tórax, no sacro e na lombar, ela vai adaptar, ela vai corrigir, ela vai compensar num vetor, numa posição, para poder tentar deixar o crânio reto, para tentar deixar as funções neurológicas preservadas da melhor forma possível. O problema é que fazendo essas estratégias todas compensatórias, pessoal, ela vai gerar tensão nesse saco dural. E como eu disse, ele é muito nobre, ele é muito importante, ele não pode ficar desse jeito. Se ele ficar desse jeito, vai ter dano, vai ter lesão. Então o que o corpo faz? Ele manda os escravos, vamos dizer assim, né, que são os músculos e o sistema locomotor, os ossos, os ligamentos e tudo mais, se adaptar. Quem faz essas adaptações nas vértebras é os músculos, mas há comando do sistema nervoso autônomo para ajustar as tensões do saco dural. Eu sei que aqui já ficou bem complexo, mas imagina desse jeito aí, tá bom? Então, isso vai causar muita, mas muita tensão em todo o sistema nervoso central. Então você pode ter lá uma hérnia aqui na lombar, por exemplo, comprimindo um pouco o saco dural. Mas aquele problema lá no dente, vamos fingir que o dente estaria aqui, né, mais ou menos, enfim, seria mais para baixo, mais da boca, mas enfim, vamos botar na frente da cabeça. Vamos dizer, você tem um problema lá no dente, para o teu corpo, esse problema é pior do que esse. Murilo, como eu sei? É aí que a moeda vira, né? Porque se eu tenho um problema dentário,
Vamos pegar um paciente que tem os três, que aí vocês acham, é moleza da diagnóstico, né? Olha aqui, né? Você tem um problema de dente no paciente, o paciente tem meia dúzia de dentes na boca e um monte de porcariada a mais. Uma inflamação no intestino delgado e ele tem uma hérnia, qual das três é pior? Qual das três disjuntores, qual desses três disjuntores está ativando? Será que é a hérnia que está pior? Será que é o intestino delgado? Será que é o dente? Qual deles o corpo está sofrendo mais? Por que, Murilo? Vamos supor que seja o intestino delgado. Vamos supor que o intestino delgado. Se eu tratar primeiro esse intestino delgado, além da dor do paciente melhorar muito mais rápido, mas extremamente mais rápido, quando você tira essa informação nociva, o corpo muitas vezes ele parte para resolver outros problemas, como por exemplo da hérnia. Então vamos dizer que essa hérnia estava numa dor 10, vamos supor. Essa hérnia estava numa dor 10, uma escala 10. Às vezes, pessoal, só tratando o intestino delgado, vamos dizer, ela veio para 5. Né? Ops, nossa, que 5 horrível. Veio para 5. Às vezes ela zera, porque não era o problema. Aí você, pô, eu continuo com a zero na coluna, mas não tem mais dor nas costas, porque você zerou a causa primária. Agora, se esse cara tem um problema no dente e um problema no intestino delgado, qual dos dois é pior? Então existem métodos, técnicas para fazer esse diagnóstico, para concluir se realmente o problema é um ou outro, tá? Só voltar aqui para minha colinha. Aí. Então, possíveis causas eu dei para vocês aqui, intestino delgado, a hérnia e o dente, tá, pessoal? Eu não vou delongar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Como identificar isso? Existem testes que a gente faz na clínica para testar se é o dente que está pior, para testar se é o intestino que está pior, se é outro órgão. Gente, aqui ó, são todos os órgãos. Aqui na questão da hérnia são todas as estruturas. Aqui na questão do dente são todas as estruturas do crânio. E lembrando, a gente está só testando o corpo do indivíduo. Ainda tem outras cositas mais que vocês devem ver os 4 modelos. Então, volta ao vídeo, tem o cardzinho, o pessoal do marketing colocou para vocês. 4 modelos, analisem lá, vocês vão entender o contexto, tá bom? Como identificar? Mano, como que eu resolvo? Aí que tá, né? Não, eu tenho lombalgia, o doutor me falou que eu tenho que fazer 20 sessões de fisioterapia e fazer 3 meses de pilates. Se o teu problema é intestino delgado, faz sentido para você? Se o teu problema é um dente, faz sentido para você? O importante é que você saia do vídeo sabendo de outras possibilidades. Como você vai resolver me parece meio óbvio, né? Se o problema é um dente, eu vou no dentista. Ai, doutor, mas eu não tenho dor de dente. Esquece isso. Não é daí que vem. Não é bem assim que vem. Tá bom? Nós teremos que fazer um outro vídeo só sobre isso aqui. Então não vou falar. Ok? A mesma ferramenta não funciona para todo mundo. Vai ter alguém que vai ter só a hérnia, não ter mais nada, vai fazer pilates, vai ficar maravilhoso, vai dizer assim, faz pilates que funciona. Funciona para quem tem um problema mecânico. E vai ter aquele que fala assim, olha, não funcionou nada o pilates, eu fui lá, fui num doutor que ele me fez um tratamento, cortou o leite, anato, não sei o que, o glúten. Cara, sumiu minha dor lombar. Intestino delgado. E teve um outro que falou assim, não, eu fui lá na benzedeira, com perdão da palavra, fui lá na benzedeira e me curou. Interessante. Mas antes disso, ele nem sabe que ele foi no dentista, trocou lá uma restauração que ele tinha que estava com problema e por coincidência chegou nisso. Ou não, foi a própria fé dele mesmo que curou. Independente disso, pessoal, você tem que achar a causa. Independente disso, você tem que saber quantos disjuntores o paciente tem, que memória está sendo acessada, quem acessa primeiro e como apagar cada um com a ferramenta certa. Ponto final. Dependente de como seja, ok? Como resolver? Dica prática para vocês, tá? Eu acho que, gente, quando eu escrevo dica prática, eu penso em ensinar um exercício, mas vocês já entenderam que isso não é bem o mais comum, tá? Então, quando eu marquei dica prática, eu pensei assim, na minha concepção, pessoal, avalie a sua condição de saúde, principalmente do crânio, no crânio. No que seria no crânio, doutor? Se você tem algum problema visual, se você tem alguma cirurgia nos olhos, se você teve algum histórico de inflamação de ouvido, se você teve algum histórico de inflamação de garganta, de amígdala, de mucosa respiratória, nesse período de problemas respiratórios provenientes do Covid e da picadinha, né? Você pode ter problemas respiratórios gerando dor lombar. Descarte problemas bucais, descarte questão de ajuste de oclusão. Então, pega a sua cabeça e vai estudar ela inteira. Você tem mais chance de resolver a sua dor lombar, a sua lombalgia, do que qualquer outra coisa possível, tá bom? Existem N possibilidades. Óbvio, bom seria consultar você, avaliar o seu caso, entender você, tá? A gente faz consulta online, tem um vídeo também explicando sobre isso, se vocês quiserem, tá? Explicando esse contexto para dar diagnóstico. Esse diagnóstico sai numa consulta online, assim como sai na consulta presencial. Mas vai ser tratado de acordo com a sua necessidade, não de acordo com um padrão para a humanidade ou com o que o doutor acha, tá bom? Isso é bem importante para vocês. Então a dica prática é essa. Foquem na avaliação, principalmente da estrutura craniana. Procurem profissionais que entendam essa estrutura aqui.
tá bom? Agora vamos com as pessoas que têm então hérnia. Realmente é uma hérnia, realmente é uma compressão, realmente é um problema biomecânico, realmente tem degeneração, tem desgaste, tem sobrecarga, tem fraqueza muscular. Já tratou todo o resto, não tem mais nada. Doutor, até o fio de cabelo foi investigado, não tem mais nada. E eu preciso fazer exercício. Que exercícios são indicados? Porque todo mundo que entra num vídeo sobre lombalgia tem que ver exercício. A gente tem um material completo sobre exercício físico para coluna, para fortalecimento, para estabilização. O pessoal do marketing vai deixar o linkzinho aqui embaixo para vocês. Ele tem um valor super módico de R$30, então mais barato que isso impossível. Que lá dentro tem 12 exercícios poderosos que eu mesmo recomendo para os meus pacientes de problemas mecânicos para fazer em casa. Os meus clientes ganham de graça isso, né? Obviamente. Vocês, se vocês forem clientes, também receberão isso de graça. Lá tem 12 exercícios em foto, com texto, com descrição, com orientação e também com um vídeo. Você clica, vai para um videozinho privado, onde você consegue fazer exercício e ver quantas vezes você quiser. Se fizer sentido para você fazer exercício nesse contexto, vai lá e faz. Se não, do contrário, prefiro que você não adquira o e-book, que você venha para o consultório que eu possa te avaliar para poder te ajudar, tá bom? Eu espero que esse vídeo sobre lombalgia tenha sido de grande valia. Não esquece, curte o videozinho para ajudar o canal, compartilha com as pessoas da família e se inscreve no canal. No mais, foi um prazer ajudá-los.